Tá, a gente estava, repetir mais uma vez, né? A gente estava falando do argumento do regresso epistêmico, né? E daí eu estava falando que o argumento ele é uma redução absurda que parte da suposição de que toda justificação é inferencial, ou seja, toda justificação depende de você ter outra crença a partir da qual você vai derivar aquela crença, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que eu acho que está chovendo, quem sabe eu posso justificar essa crença pelo fato de eu estar vendo que está chovendo, né? Eu tenho uma imagem mental, vamos dizer assim, de que está chovendo, né? Então, isso seria uma justificação inferencial, porque essa crença é justificada com base em uma inferência a partir de outra crença. Então, o argumento parte da suposição de que toda justificação é desse tipo, né? Toda justificação é inferencial, e daí a partir de algumas premissas procura concluir que essa suposição leva a um absurdo, de modo a concluir a negação da suposição, ou seja, que nem toda justificação é inferencial, né? E essa posição é o fundacionismo. O fundacionismo é a ideia de que algumas crenças são justificadas de maneira não inferencial. Como eu disse, na próxima aula a gente vai, na próxima semana, quando a gente for ver o internalismo e externalismo, a gente vai ver que existem diferentes maneiras de supor que há crenças justificadas de maneira não inferencial. Mas, de qualquer forma, o fundacionismo em geral ele é caracterizado por essa ideia de que existem justificações não inferenciais. E eu estava falando que esse argumento tinha algumas premissas para ele conseguir derivar a contradição, né? A primeira premissa seria que a estrutura da justificação ela seria linear, né? Ou seja, eu tenho a crença 2 que justifica 1, a 3 que justifica 2, etc, etc. No caso do fundacionismo, até chegar a uma crença que é básica, né? Ou seja, que não precisa de outra crença para ser justificada. A gente viu que uma posição que nega essa premissa é o coerentismo, né? Então, como eu estava dizendo, essa premissa, a princípio, ela parece ser razoável, porque casos de justificação circular, a gente tende a pensar que não são casos de justificação. Porém, o coerentismo apela por uma estrutura um pouco mais complexa do que isso, né? Não é simplesmente uma justificação circular, mas o coerentismo é a ideia de que uma crença ela está justificada inferencialmente a partir de outras crenças que você tem, mas o que faz ela estar justificada é o fato dela ela fazer parte de um conjunto de crenças com algumas propriedades, né? Em especial com a propriedade de ser coerente. A gente viu que uma das principais dificuldades do coerentismo é exatamente fazer sentido da sua noção de coerência, que a princípio tem a ver com o fato de uma crença suportar a outra no sentido de aumentar a probabilidade da outra ser verdadeira, né? Então, num conjunto de crenças coerente, bastante coerente, né? As crenças elas são relevantes umas para outras, umas para as outras, no sentido de que a verdade de cada uma delas aumenta a probabilidade das outras também serem verdadeiras. Então, isso daí é uma noção informal do que seria a relação de coerência. É mais complicado você explicar formalmente, explicar especificamente o que faz uma crença ser coerente. E aí a gente estava vendo alguns problemas do coerentismo, né? Sendo que um deles era exatamente o fato de que o coerentismo parece, pelo menos a princípio, levar para um tipo de subjetivismo em relação à justificação.
Ou, se você pensar na coerência como uma propriedade de crenças não de um sujeito, mas de uma cultura ou de um povo, um tipo de relativismo, né? A gente viu que isso não é necessariamente o caso, né? Porque a pessoa que tem um conjunto de crenças, ela está em contato com o mundo, de modo que ela está o tempo todo, está sempre formando novas crenças, e há sempre o trabalho de se tentar fazer com que essas novas crenças, por exemplo, perceptuais ou as notícias que você vê na televisão, etc., você tem sempre o trabalho de tentar tornar essa crença coerente com as outras, né? E eu estava falando que geralmente não é uma opção para as pessoas simplesmente não crerem nas coisas que elas estão sendo expostas, né? Crença geralmente é pensado que crença é uma atitude, um posicionamento involuntário que a gente tem. Tudo bem, a gente tem algum controle sobre nossas crenças, mas ele não é tão direto ao ponto de você simplesmente tentar não acreditar. De modo que o mais comum que se faz, na verdade, é tentar isolar essas crenças das outras, né? Então como você não consegue fazer suas crenças, sei lá, a partir das notícias, etc., estarem coerentes com as outras, você ou procura confabular, né? Ou seja, inventar uma história para fazer com que pareça coerente, ou você tenta isolar aquelas crenças, né? E isso daí, de alguma forma, torna o seu conjunto de crenças menos coerente, né? E a gente estava vendo no final que também que para o próprio coerentismo você pode ter uma distinção entre teorias internalistas e teorias externalistas, né? Só para adiantar um pouco o que a gente vai falar na próxima aula, uma teoria internalista da justificação geralmente é uma teoria que assume que para o sujeito estar justificado a crer que algo, ele tem que ter um acesso, ou aquela justificação, ele tem que ter acesso à justificação no sentido de ele poder estar consciente daquela justificação, né? Desse modo, por exemplo, seria mais difícil você estar justificado a crer que algo e ao mesmo tempo não ter acesso a isso, ou não poder saber que você está justificado. Uma teoria externalista da justificação é uma teoria que assume que justificação é uma propriedade objetiva, que não necessariamente diz respeito aos estados internos do sujeito, né? Então, por exemplo, você pode pensar que a justificação está atrelada à confiabilidade dos métodos que você usa, a confiabilidade da sua percepção. E isso seria um fato objetivo, quão confiável a sua percepção é, independentemente do que você possa achar que ela é. Então você pode até achar que ela não é confiável, você pode até achar que não tem justificação para algo e de fato tem, né? Então o próprio coerentismo também você pode ter essas duas versões, né? Uma versão em que para que uma crença está justificada ela precisa ser simplesmente coerente com suas outras crenças, né? E nesse caso, coerência seria uma propriedade objetiva, independentemente do que você crê, e um coerentismo mais internalista seria a posição que o Furman não defende, porque acho que ele não é um coerentista, mas que ele acha mais plausível, que é a ideia de que para que você esteja justificado, você precisaria não só ter um conjunto de crenças coerente, mas ter certa noção da relação de coerência entre suas crenças, tá? Então você teria esses dois versões, né? E aí o argumento do regresso epistêmico, ele tem outras premissas, né? Então
tudo bem. Então você tem a suposição de que toda crença é inferencial, você tem a premissa de que o princípio da justificação inferencial é verdadeiro, pelo menos a primeira parte, e você tem a premissa de que essa justificação não é circular. A partir dessas três premissas, você consegue chegar à conclusão de que existiria uma regressão, um regresso infinito, né? Então você teria, para você ter a crença 1 justificada, você precisaria ter uma crença 2 que justificaria 1, mas a partir do princípio da justificação inferencial, a própria crença 2 precisaria estar justificada para poder justificar 1, daí você precisaria ter uma crença 3 para justificar 2, uma crença 4 e assim infinitamente, né? E o argumento ele tem a seguinte premissa: olha, seres humanos ou criaturas finitas em geral, eles não são capazes de completar uma cadeia infinita de inferências, de modo que nunca vai ser o caso da crença 1 estar justificada, porque nunca vai ser o caso da 2 estar justificada, nunca vai ser o caso da 3 estar justificada, e assim sucessivamente, porque para cada crença dessa você tem infinitas cadeias de inferência para justificar aquela crença, né, nesse ponto. E a outra premissa seria que nós temos conhecimento, que nós temos justificação, né? Então daí seria a contradição que você solucionaria assumindo que existem crenças básicas, né? Mas existem filósofos, existe uma posição que é a negação dessa premissa, a premissa de que seres humanos não são capazes de percorrer, de fazer inferências infinitamente longas, né? É uma posição minoritária, né? Como eu disse para vocês, tem um filósofo específico que é bastante associado a essa posição, apesar de que aqui e ali na história da filosofia você consegue identificar outros filósofos que têm uma posição parecida, né? Então, o filósofo específico que eu estou dizendo é o Peter Klein, né? Então, ele questiona essa premissa, a ideia de que nós sejamos capazes de percorrer, pelo menos em princípio, cadeias infinitas de justificação. Então, se você nega essa premissa, você pode aceitar o princípio da justificação inferencial, você pode, e ainda assim achar que toda justificação é inferencial, tá? Então, o infinitista ele acha que toda justificação é inferencial, assim como o coerentista, né? Só quem não acha isso é o fundacionista, né? Só que essa ideia de que seres humanos podem percorrer cadeias infinitas de justificação, a princípio ela é bastante implausível, né? Principalmente para vocês que estudam psicologia, a gente sabe que uma das características do ser humano é o fato de nós termos limites cognitivos muito claros, né? Tanto na memória, na nossa memória. Esse é um caso até interessante, né? Porque na literatura sobre memória, quando a gente fala, por exemplo, de memória de longo prazo, o pessoal da literatura sobre memória até trabalha com a ideia de que a nossa memória a longo prazo ela não tem um limite, vamos dizer, de informação guardada que é muito palpável, né? Se trabalha com a ideia de que nossa memória de longo prazo, né, ela, diferentemente da memória de um computador, por exemplo, a memória de computador ela tem um limite bem fixo, né? Você vai colocando dados ali, o máximo que você consegue fazer é desfragmentar os dados, ou seja, rearrumá-los para salvar alguma parte da memória que estava ali entre um dado e o outro, estava não usada. Mas assim, a memória de computador você tem um limite fixo. Geralmente hoje em dia as pessoas pensam que a memória humana ela não é bem assim. A memória humana de alguma forma, quanto mais informação você guarda,
né, na memória de longo prazo, novo espaço é criado de alguma maneira. Tá? Então, a maneira com que nós guardamos, né, informação, a nossa arquitetura mental de guardar informações, ela é diferente da arquitetura de um computador, por exemplo. A gente guarda informação muito mais por associação, talvez um tipo de mapas mentais, do que necessariamente guardando cada informação separada, né, como faz uma memória de computador. Mas, de qualquer forma, mesmo que não existam limites claros na capacidade de informação guardável na memória de longo prazo, a gente tem outros limites bastante claros, né? Por exemplo, nossa memória de trabalho, não sei se vocês já ouviram falar da memória de trabalho. Então, a memória de trabalho é como se fosse no caso do computador, como se fosse uma memória RAM, né? É uma memória em que você consegue você meio que traz alguma informação da memória de longo prazo, você guarda ali naquela memória de trabalho, que ela é um repositório temporário, né? Depois, geralmente, aquilo dali é descartado, e ao mesmo tempo a memória de trabalho também ela consegue trabalhar com aquela informação. Então, por exemplo, se eu peço para você pegar uma figura, eu coloco uma figura, um desenho, e peço para você girar mentalmente aquele desenho para ver se ele encaixa no outro, esse girar mentalmente, ele supostamente é feito na memória de trabalho. Então, tem um pequeno espaço ali em que você guarda informação e você pode manipulá-la de algumas maneiras, né? Então, nossa memória de trabalho, ela tem limites bem claros, né? Então, por exemplo, os psicólogos testam isso, colocando alguém para fazer uma tarefa repetitiva, sei lá, e somando alguns números e ao mesmo tempo fazendo outra tarefa. E a gente vê que tem um limite bastante claro. Quando você está ocupando sua memória de trabalho com uma tarefa e você tenta fazer outra ao mesmo tempo, a segunda tarefa ela é bastante prejudicada, né? Então, a gente tem limites bem claros na memória de trabalho, a gente tem limites bem claros na memória de curta duração. A memória de curta duração é aquela memória que, por exemplo, quando eu olho claro que hoje em dia ninguém faz isso porque todo mundo usa celular, mas sei lá, de quando eu olhava na agenda ou telefone de alguém, guardava aqueles números na memória de curto prazo para discar no telefone, né? Então, a memória de curto prazo também tem um limite bastante claro, que é em torno de 8 ou 9 dígitos, né? Então, alguns testes importantes na psicologia colocam isso, né? Então, a gente tem muitos limites cognitivos, né? Tá falando da memória de trabalho. Nossa atenção também é um recurso bastante limitado, né? Quando a gente foca a nossa atenção em uma tarefa, para a gente é difícil fazer outra tarefa ao mesmo tempo, né? Atenção e memória de trabalho também, que são dois conceitos que são bem ligados, né? E a gente tem limites de tempo, né? Limites de tempo são bem fixos também, né? A gente não tem capacidade cognitiva para fazer as coisas automaticamente, né? Então, toda a inferência que a gente faz leva algum tempo, né? O tempo da gente estar lendo as premissas e entendendo as premissas para tentar chegar na conclusão. Tudo isso leva um tempo, né? E a gente não tem tempo infinito, né? De modo que, se a gente for fazer uma cadeia infinita de inferências, a gente vai morrer em algum momento antes de completar aquela cadeia, né? Então, esse seria o principal problema de uma cadeia infinita de inferências, né? Inclusive, essa questão do tempo que a gente leva para fazer inferências foi uma questão que, por exemplo, Descartes percebeu.
né? Quando ele faz o argumento do cogito, né? Estava falando isso para vocês. Então, Descartes era um tipo de fundacionista, né? E ele estava procurando as crenças básicas, né? A partir das crenças básicas, da crença básica, ele achava que ele poderia construir o edifício da ciência, né? Então, o livro dele, Meditações, essa tentativa de estabelecer crenças básicas e a partir daí ir construindo outras crenças até chegar ao ponto de justificar a física, né, como enquanto ciência, de modo que aí a partir da física você poderia chegar a várias outras crenças sobre o mundo, né? E ele começa o projeto nas meditações, né, na primeira meditação, procurando, nas palavras dele, demolir o edifício das nossas crenças antigas, né? Ou seja, da física aristotélica, do pensamento medieval. E ele julga, por ele ser um fundacionista, que para demolir esse edifício, bastaria você, de alguma forma, demolir ou questionar as crenças que estão na base daquele edifício, né? Então, você solapando a base, você solaparia o edifício todo, e ele argumenta que as crenças da física aristotélica, da modo de pensar medieval, eram baseados basicamente na percepção. Então ele começa a primeira meditação questionando a percepção como fonte de conhecimento, né? E para isso ele lança a mão de várias dúvidas céticas, né? Que não foi ele que inventou, mas que na época estava sendo resgatada, o ceticismo grego, né? E aí ele coloca várias dúvidas, a dúvida do sonho, até que ele chega na dúvida. A dúvida do sonho é aquela ideia, tipo, nossa, para eu saber que tem um computador na minha frente, eu preciso. Isso implica que se eu sei que tem um computador na minha frente, implica que eu sei que eu não estou sonhando, né? Ou implica que eu sei que eu não estou na Matrix, ou implica que eu sei que eu não sou um cérebro num aquário com vários cientistas bastante habilidosos fazendo alucinações, simulando meu cérebro de modo a ter alucinações visuais, auditivas, etc. Porém, questiona Descartes, como é que eu sei que eu não estou sonhando? Tudo bem, aparentemente realmente eu não estou, eu não sou maluco, eu não acho que eu estou sonhando quando eu estou acordado. Mas muitas vezes, quando eu estou sonhando, eu penso que eu estou acordado. Então, como é que eu sei que essa vez agora que eu estou pensando que eu estou acordado é uma vez que eu estou acordado mesmo e não uma vez que eu estou sonhando, né? Então, essa é uma dúvida cética bastante importante, né? De onde é que vem essa dúvida? Vem do fato de que, aparentemente, minha experiência visual, a experiência visual que eu tenho quando acordado, ela é indistinguível, sei lá, da experiência visual que eu teria se eu estivesse na Matrix, numa simulação, ou se eu tivesse tendo meu cérebro estimulado por cientistas malignos, ou se eu estivesse dormindo, né? E depois Descartes lança uma dúvida ainda mais forte, que é a ideia de que existe aí uma criatura, ele chama de gênio maligno, que está me enganando o tempo todo. Ela é bastante poderosa e ela utiliza toda a sua astúcia para me enganar, de modo que sempre tudo que eu penso, ela interfere no meu processo de pensamento e me faz ter uma crença falsa, sempre. Ela sempre me faz eu me enganar, né? E da mesma forma, para eu saber que tem um computador na minha frente, ou eu saber que 2 mais 2 é igual a 4, né? No caso de Descartes, o exemplo que ele dá é 2 mais 3 é igual a 5, meio que implica saber que eu não estou sendo enganado por um gênio maligno. Mas como é que eu posso eliminar essa possibilidade, né? Perceba que Descartes, ele, além de ser um fundacionista, ele é um infalibilista, né? A ideia dele é que conhecimento implica capacidade de eliminar toda a possibilidade de estar errado. Como é que eu posso eliminar essa possibilidade de ter um gênio maligno que está me enganando o tempo inteiro, né?
E aí ele termina essa primeira meditação nesse tom bem assustador. Nossa, então a gente não tem conhecimento de nada, bem cético, né? E na segunda meditação, que é tipo a parte gloriosa do trabalho dele, ele fala o seguinte: olha, tem algo que eu consigo saber, mesmo dada a hipótese de ter um gênio maligno me enganando o tempo todo. E ele fala o seguinte: olha, quando eu penso que eu existo, eu não posso estar errado em relação a isso, mesmo que tenha um gênio maligno me enganando, porque se ele me engana, eu existo. Então, esse pensamento eu existo, ele é sempre verdadeiro, porque até para eu estar errado sobre ele, eu precisaria existir. Então, toda vez que eu penso que existo, eu existo, né? Então, essa para Descartes seria a primeira certeza, né? A partir da qual ele procura construir todo o edifício até a física. Só que é bem interessante que quando ele chega a essa conclusão, né, ele tem essa epifania: pô, então eu existo, eu sei que eu existo. O segundo passo, logo depois ele fala assim: nossa, eu existo, mas até quando? Né? Porque o ponto é que você tem essa certeza no momento que você faz a inferência. Mas um momento depois, o máximo que você consegue é lembrar dessa certeza. Mas agora, novamente, você está sujeito a dúvidas céticas, né? Como é que você sabe que sua memória funciona bem? Como é que você sabe que, na verdade, você não foi criado há 5 minutos com todas as memórias que você tem, né? Então, essa questão temporal da inferência ela é importante, né? E até no caso do penso logo existo, ela é complicada, porque como é que eu sei que enquanto eu estava percorrendo o caminho da premissa, quando eu estou fazendo esse argumento que eu fiz, né, falando assim: se eu penso que existo, então eu não posso estar enganado em relação a isso, porque até para eu estar enganado em relação a isso eu preciso existir, de modo que eu preciso existir quando eu penso que existe. Quando eu estou fazendo essa inferência, o que me garante que enquanto eu estou fazendo essa inferência, enquanto eu estou saindo da premissa para a conclusão, eu não deixei de existir? O que me garante que a premissa continua valendo quando nesses momentos que eu saí da premissa para ir para a conclusão, né? Como é que eu sei que nesse tempo da premissa para a conclusão minha memória parou de funcionar, algo desse tipo, né? Então, essa característica temporal da inferência, ela é bastante relevante em vários sentidos na epistemologia. Então, isso tudo eu falei para dizer isso, que então a gente tem limites, pelo menos temporais, muito claros, né? A gente morre, né? E ao contrário de Deus, vamos dizer que Deus exista, ao contrário de Deus, a gente não faz inferências automaticamente, né? A gente leva um tempo para processar as inferências, né? E se você pensar bem, isso aqui é só uma curiosidade, mas se você pensar bem, até as coisas que você está vendo no mundo, sei lá, eu estou vendo um cachorro andando na minha frente, na verdade aquilo que você está vendo tudo sempre com um pouco de atraso, né? Se você pensar bem, porque para você ver um cachorro na sua frente, precisa a luz bater no cachorro, a luz refletir no cachorro na sua retina, né? Só aí já demorou alguns milissegundos, né? A luz é bem rápida, a velocidade mais rápida que existe é a da luz, mas ainda assim não é automático, né? Então precisou a luz bater lá, voltar, bater no meu olho, ser captada pela retina, ativar as células que estão no fundo do olho, né, os cones e bastonetes de várias cores, né? Então bater ali, essas células ativarem, elas mandarem impulsos pelo nervo óptico, esses impulsos chegar até a base do cérebro, né, na área V1, depois na área V2, V3, e daí processar linhas, processar
etc. Cores, vinha aqui para o lobo temporal, processar movimento, até chegar no córtex frontal, que seria a parte responsável por agir, da cognição mais alta. Né? Então, na verdade, tudo isso, e isso demora alguns milésimos de segundo. Né? Então, a gente está vendo o mundo o tempo todo um pouco atrasado, né? Só que é bem pouco. Mas isso também tem algumas consequências. Uma coisa que eu tinha bastante interesse no passado, né? Cheguei a propor, quando fui fazer doutorado, eu queria fazer doutorado sobre isso, acabou que eu troquei de tema, mas eram ilusões temporais. A gente tem ilusões temporais, a gente tem casos em que a gente... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês sabem como é que funciona o cinema, né? O cinema, o movimento no cinema é formado da seguinte maneira: você tem vários quadros parados, né? Então, principalmente se pegasse o cinema antigo, que era em filme, se pegasse o filme e abrisse assim, na verdade você tem vários quadros parados, né? Você não tem movimento no filme. O filme só são vários quadros parados que o projetor passa aqueles quadros rápido, né? Passa numa velocidade, no caso 24 quadros por segundo, que nos dá a ilusão de movimento, né? Só que vocês já pensaram o seguinte: se eu tenho um quadro, eu tenho uma bola que está aqui, e no outro quadro eu tenho uma bola que está aqui, né? E eu vejo essa bola se movimentando. Mas como é que eu sei que o próximo quadro a bola vai estar aqui, de modo a criar esse movimento, e não, por exemplo, esse movimento, né? Então, de alguma forma, nosso cérebro ele processa ele precisa primeiro processar a posição final. Então, na verdade, você precisa ver a bola aqui, ver a bola aqui e depois criar a ilusão de movimento, né? Então, é interessante isso, que a gente não tem um estímulo da bola aqui e a bola aqui, né? Na verdade, você vê isso e depois cria o movimento entre isso e isso. Só que na nossa experiência, parece ser algo fluido, né? Não parece que a gente está indo para frente e para trás no tempo, né? Então, e por isso a gente tem algumas ilusões. Você consegue criar ilusões. Inclusive, às vezes, se você colocar uma bola aqui vermelha e uma bola aqui verde, você tem a ilusão não só de que a bola está se movimentando, mas você tem a ilusão de que a bola está se movimentando, mudando de cor até chegar na bola verde aqui. Só que você não viu nada disso que estava aqui no meio, né? Essa parte que você criou. Só que o mais estranho é que você não tinha como você adivinhar que a bola ia mudar para o verde, né? Então você precisou ver primeiro a bola vermelha, ver a bola verde e depois criar essa parte aqui do meio. Isso é bastante interessante. Tá, então, voltando do parênteses, então a gente tem alguns limites cognitivos que são claros, né? E dado isso, parece bastante implausível a ideia de que a gente tem a capacidade de fazer inferências, cadeias inferenciais infinitas, né? Só que nas nossas primeiras aulas, não lembro se foi na primeira, mas foi perto das primeiras, a gente falou um pouco sobre crenças, né? E eu estava tentando convencer vocês naquele momento de que você tem uma crença não necessariamente quer dizer que você tem ali um conteúdo, né? Tipo um pedaço de informação que está no seu cérebro em algum lugar, né? E isso, como estava falando da memória humana, o modo como a memória humana funciona não é bem assim, né? Não é guardando conteúdos discretos na mente, né? Então eu estava tentando convencer vocês de que, por mais que vocês nunca tenham nem pensado na seguinte proposição: Gandhi nunca andou de dinossauro, nunca cavalgou um dinossauro.
Provavelmente vocês nunca pensaram nisso, porque é uma proposição meio absurda. Mas em algum sentido vocês acreditavam nisso. Quando eu disse isso, vocês provavelmente só concordaram, realmente. Né? Dado que os seres humanos nunca coexistiram com dinossauros, ainda mais Gandhi, que é do século passado, não é nem tão distante no passado, certamente ele não cavalgou um dinossauro. Então, tem algum sentido que você tem crenças, mesmo que você não esteja pensando nela diretamente, mesmo que você não tenha aquele pedaço de informação na memória, né? E eu estava dizendo para vocês, nesse sentido, crença geralmente é tomado como uma noção disposicional, ou seja, que diz respeito não a ter pedaços de informação na memória, por exemplo, ou muito menos estar pensando naquele momento, mas de você ter determinadas disposições, né? Ou seja, você está disposto, ter a tendência, né? Disposição é isso, tem a tendência a reagir de determinadas maneiras a determinadas situações, né? Então, uma noção disposicional de crença poderia ser a seguinte: olha, você tem a crença que P, né, que P é qualquer proposição, quando você está disposto, né, você tem a tendência, por exemplo, a responder que sim, quando alguém te pergunta se P é verdadeiro. Então, nesse sentido, vocês teriam a crença de que Gandhi nunca cavalgou um dinossauro. Porque se eu perguntar isso para vocês não pensam duas vezes, né? Não é o caso que vocês tiveram que se consultar sua mente e fazer várias inferências complicadas. Você simplesmente fala, nunca andou. Então, de alguma forma, você tem a crença disposicional, você tem uma disposição a responder que sim, né? Então, você teria... então, muitas vezes, filósofos tomam crenças como sendo entidades disposicionais, não, o contrário de disposicional é ocorrente, né? Não sei nem se isso é bom português, né? Em inglês é assim. Mas um estado ocorrente é um estado que, de fato, está ocorrendo na sua mente naquele momento, né? Então, a dor é um estado desse tipo, né? Você tem dor quando você está tendo a sensação de dor. Naquele exato momento que você está tendo a sensação de dor, você tem dor. Então, ele é um estado ocorrente. Já a crença, não necessariamente. Quando você para de pensar em algo, não quer dizer que você deixou de crer. Você não tem que estar o tempo todo tendo em sua mente aquela crença, você não tem que estar o tempo todo pensando, sei lá, que 2 mais 2 é igual a 4 para você ter aquela crença, né? Na verdade, você pensa pouco em relação a isso, porque para você é meio que óbvio, né? Então, e é claro, faz alguma diferença, tem alguma complicação em você explicar exatamente como é que são estados disposicionais, né? Como eu disse para vocês, uma tentativa de explicar a noção de crença é a partir da noção de aposta, né? Parece um par, né? Uma relação muito estranha, né? Porque tem a ver crença com aposta. Mas alguns filósofos têm essa ideia de que, né, nesse caso, crença viria em graus, que você tem um grau de crença mais forte sempre que você está disposto a apostar mais dinheiro na verdade de determinada proposição. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Se alguém quer apostar comigo 1 para 1, ou seja, eu dou R$100, a pessoa dá R$100, quem ganhar leva 200, que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, eu não vou apostar, apesar que o Botafogo jogou bem, né, contra o Fluminense, mas mesmo assim eu não apostaria. Isso quer dizer que eu não tenho uma crença muito alta nisso, né? Não tenho uma crença muito alta de que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Mas talvez se alguém apostasse comigo 1 por 1 milhão, talvez eu apostasse. Tá bom, né?
Eu não tenho uma crença muito forte de que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, mas assim, eu também não tenho uma certeza absoluta que ele não vai ser. Então eu tenho um grau de crença bem baixo nessa proposição, porque eu estou disposto a apostar nela só se as condições foram muito boas para mim, né? Outras proposições eu apostaria em condições piores, né? Se alguém me pedisse para apostar que a Terra não é plana, mesmo que eu apostasse 1 milhão contra 1, eu apostaria. Então, tudo bem, eu vou ganhar R$ 1. Não é muita coisa, mas vou ganhar, né? Então, quer dizer que eu tenho uma crença muito mais, um grau de crença muito maior de que a Terra é plana do que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Tá. Tem alguma pergunta, gente? Até estou olhando aqui o WhatsApp porque vocês estão bem calados. Eu estou pensando, será que travou alguma coisa assim? Então, sim, mas é demais. Tá. Então tem essa noção disposicional de crença, que ela parece fazer bastante sentido, né? Claro que tem uma questão aí de você explicar bem o que é uma crença disposicional, né? Será que você tem uma crença disposicional quando você é capaz de inferir facilmente aquela crença de outras, né? Poderia ser uma possibilidade, né? No sentido, você tem uma crença no sentido de que ela é facilmente acessível, né? Ou você facilmente pode fazer uma inferência muito simples e chegar a ela, né? Então, sei lá, eu nunca pensei especificamente que 5 zilhões e 1 é um número ímpar, mas assim, é uma inferência muito simples, né? Eu sei que números terminados em 1 são ímpar. 5 zilhões e 1 é terminado em 1, então é um número ímpar. Então, em algum sentido, eu acredito nessa proposição, que 5 zilhões e 1 é um número ímpar, porque eu consigo derivar ela facilmente de outras crenças que eu tenho, né? Só que o ponto é esse: se você pensar que crenças são entidades disposicionais, um ser humano é capaz de ter infinitas crenças. Você concorda? Por exemplo, eu acredito que 2 é maior que 1. Eu acredito que 3 é maior que 1. Eu acredito que 4 é maior que 1. Eu acredito que 5 é maior que 1. E assim sucessivamente para qualquer número diferente de 1. Qualquer número positivo diferente de 1, eu acredito que ele é maior que 1. Então, em certo sentido aqui, eu tenho infinitas crenças. Então, o infinitista, geralmente ele vai chamar atenção para esse fato. Não é porque o ser humano é um ser finito, ou seja, não é porque a gente tem capacidades cognitivas limitadas, e nós temos, né? O infinitista ele aceita isso é um fato sobre a gente. Não é porque esse é o caso que tudo que diz respeito aos seres humanos precisa ser finito. Por exemplo, nós por mais que nós sejamos entidades finitas, nós podemos ter um infinito número de crenças disposicionais. Por exemplo, de modo que, da mesma forma, essa cadeia infinita de inferências, você pode ter simplesmente a disposição de fazer todas elas. Então, na verdade, argumenta o infinitista, não é que eu precise de fato percorrer cada elo da cadeia de inferências para chegar na crença 1 e justificar a crença 1. O simples fato de eu ser capaz, no sentido de que se eu precisar, se alguém sempre me perguntar por quê, eu sempre posso dar uma justificação, posso sempre voltar quando eu precisar. Esse fato de que eu tenho essa capacidade de para cada crença daquela cadeia eu justificar ela a partir de outra, por esse simples fato, isso já dotaria a cadeia toda de justificação. E o ponto dele é o seguinte, e o ponto dele é esse:
A questão não é que eu não preciso necessariamente de fato percorrer cada ponto da cadeia, porque isso daí certamente o infinitista também acha que a gente não é capaz, né? A gente não é capaz de fazer uma inferência infinitamente longa, porque eu morro antes. Mas o que ele está apontando é o simples fato de eu poder fazer essa cadeia de inferências, eu sempre ser capaz de dar mais uma justificação se me for solicitado. Então, pelo fato de eu ter essa disposição de sempre conseguir justificar, isso já torna a cadeia justificada. Tá? Então, pensando dessa maneira, não é uma posição tão absurda, né? Apesar de que ela não é muito aceita, né? Mas ela também não é absurda no sentido de que o infinitista ele não está negando que a gente tem limites cognitivos, ele aceita isso. Só que da mesma forma que você tem noções disposicionais de crença, a ideia aqui é que essas inferências são disposições, que não necessariamente você precisa realizar cada uma dessas disposições. Claro que tem muitos, mesmo assim, tem muitos problemas com essa posição, porque por isso as pessoas não aceitam ela, né? Uma ideia seria, por exemplo, que seria a ideia de que ter justificação inferencial para crer que P envolveria mais do que simplesmente ser capaz de inferir P de outras proposições acreditadas. A gente precisaria inferir P de outras posições, de outras crenças também justificadas, né? E aí você acaba não sei necessariamente se isso invalida a posição infinitista, mas você acaba tendo uma posição bastante complicada, né? Em que você, para cada uma daquelas crenças, você tem uma cadeia infinita, né? E por mais que sejam inferências disposicionais, resta saber até que ponto um ser humano também é capaz de ter disposições infinitas, por um lado, e tão variadas, né? Esse é um ponto que é nebuloso, né? Talvez a nossa própria capacidade de ter disposições, ela mesma tenha algumas limitações. E talvez o infinitismo, por mais que ele não suponha diretamente que nós temos recursos cognitivos infinitos, ele está supondo outras coisas próximas, né? Por exemplo, o fato de nós podermos ter disposições infinitas, e não só disposições infinitas, porque isso aí até a gente tem, né? Como eu disse, eu tenho a disposição de dizer que 2 é maior que 1, dizer que 3 é maior que 2, que 4 é maior que 3, eu tenho todas essas disposições, são infinitas. Só que nesse caso aqui dos números que eu estou dando exemplo, todas essas disposições elas estão assentadas em regras bastante simples, né? Então você tem uma regra de formação dos números que é bastante simples e eu estou tirando várias conclusões a partir dessa regra. Só que a regra em si é bastante simples, né? Então nesse sentido, em casos como esse, parece fazer sentido você ter disposições infinitas, né? Por exemplo, eu posso ter uma linguagem que é só formada pela letra A e uma palavra nessa linguagem é só a repetição da letra A em números de vezes. Então essa linguagem tem infinitas palavras. Eu consigo identificar qualquer uma delas. É só olhar se todas as letras são A's, então se for a linguagem dessa palavra, ou é uma palavra dessa linguagem. Mas assim, por mais que tenha infinitas palavras, o número de regras é finito e é pequeno até. No caso dessa cadeia infinitista, parece que você teria não só um número muito grande de regras que você teria que ser capaz de guardar para poder ter tanta justificação, mas são regras muito variadas, né? De modo que
que não é muito claro até que ponto a gente seria capaz de ter essas disposições todas. Mas isso é uma questão a ser discutida, né? Então, é um ponto que se discute na literatura, né? O Klein, ele morreu tem pouco tempo, né? Tem alguns anos. Então, eu estava até vendo um livro que escreveram com artigos em homenagem ao Peter Klein e tinha alguns temas, alguns artigos sobre o infinitismo dele, etc. Então, algo que é interessante, mas que enfrenta esse problema. Outro ponto que o Fumerton coloca, que é bastante interessante também, é a ideia de que mesmo que vamos supor que o infinitista ele lidou com o argumento do regresso epistêmico, mas ainda assim tem o problema do regresso conceitual, né? O próprio conceito de justificação inferencial parece exigir algum entendimento prévio sobre a noção de justificação, e isso não parece ser explicado pelo infinitismo, né? E aqui outro ponto que o Fumerton coloca é interessante, ele fala o seguinte: há outro problema, no entanto, que enfrentam tanto o infinitismo quanto a teoria coerentista. Certamente no ponto de vista dele, pelo menos, há algo de convincente a respeito da ideia de que haja algumas proposições para as quais possuamos razões perfeitamente boas para crer, né? Ou seja, inclusive proposições que nós sabemos, ainda que pudéssemos vir a pensar ser uma espécie de piada, supor que precisaríamos fornecer alguma evidência para aquelas crenças, né? Então, esse ponto aqui é interessante por dois motivos, né? Então, o que o Klein o que o Fumerton está falando aqui é o seguinte: além desses problemas que eu estou apontando, que eu apontei nas últimas aulas, né, a questão do coerentismo, a dificuldade de você explicar essa noção de coerência, o obstáculo que o coerentismo parece colocar entre você e o conhecimento que você tem do mundo, etc, etc. E no caso do infinitismo, algumas questões sobre como fazer sentido dessa noção de disposições tão variadas para inferências. Além desse problema, um ponto que o Fumerton está apontando aqui é o seguinte: parece bastante intuitivo, parece bastante natural crer que tem algumas coisas que a gente sabe e que a gente acha besteira se alguém perguntar por que a gente sabe, né? Esse ponto é interessante porque isso é algo assim que filósofos muitas vezes fazem e que às vezes é complicado, né? Porque não necessariamente o que parece óbvio para uma pessoa parece óbvio para outra, né? Então, muitas vezes quando os filósofos apelam para, olha, tal coisa parece óbvia, né? Tal coisa é intuitiva, muitas vezes o outro pode responder: não, para mim não é, para mim não parece óbvio isso, né? Mas de qualquer forma, de fato, pelo menos para mim parece óbvio que tem algumas coisas que a gente tem justificação e que a pergunta de como é que a gente sabe, como é que a gente tem justificação, parece ser meio boba, né? Parece ser uma espécie de piada supor que precisaríamos fornecer alguma evidência daquelas crenças na forma de outras proposições diferentes nas quais a gente crê, né? Então, se eu e você sentado no parque e vê um cachorro passando, eu falo: um cachorro ali, e você pergunta: como é que você sabe que tem um cachorro ali? Em algum sentido parece uma pergunta meio estúpida, né? Parece uma piada, tipo assim, como assim eu estou vendo o cachorro, né? Então, a noção de crença básica, ela parece ter alguma plausibilidade própria, né? Então, isso seria um ponto para o fundacionismo, apesar de que seria ruim se o único ponto que o fundacionismo tivesse fosse essa ideia de que ele é bastante intuitivo, né? Até porque, como a gente vê em outras ciências, né, na mecânica quântica, por exemplo,
nem tudo o que é não intuitivo é falso, né? As coisas, a mecânica quântica descreve um mundo com vários comportamentos bem bizarros, né? Então, dificilmente você chegaria para um físico e falasse, não, mas isso aí intuitivamente não acontece. O físico vai falar, não, mas olha aqui os cálculos, né? Então, por isso que o fundacionismo, além de simplesmente citar que é bastante intuitivo, que a gente tem justificação básica, procura dar um argumento, né? No caso, o argumento do regresso. Então, mas ainda assim parece bastante intuitivo que nós temos algumas crenças que são básicas, que a justificação ela é básica em algum sentido, né? Por exemplo, ele dá o exemplo: se você me dá um chute muito forte na canela e imediatamente eu percebo que eu sinto uma dor muito intensa, eu sei que eu estou com dor. E essa é uma crença tão racional quanto qualquer crença pode ser, né? E ainda assim parece meio bizarro você se perguntar como é que você sabe que está sentindo dor, né? Fala assim, eu sei porque eu estou sentindo. Não parece que aqui é um beco sem saída, né? Eu estou simplesmente sentindo a dor. Eu estou sentindo isso agora. Então, em algum sentido, parece que eu estou justificado a crer que eu estou sentindo a dor, porque eu estou sentindo. Não parece que possa haver erro associado a isso. Por exemplo, no caso da dor, né? Não parece haver possibilidade até de erro, né? Tudo bem, eu posso sentir. Tem pessoas que têm um membro cortado e sentem dor no membro fantasma, né? Mas ainda assim, mesmo que seja a dor a princípio está, entre aspas, localizada no membro que não existe, ainda assim é uma dor. Eu estou sentindo, o paciente que ele está com isso, ele está sentindo a dor, né? Por mais que a princípio pareça para ele que a dor é no membro que ele não tem, mas ainda assim a dor está lá. Então parece meio bizarro se perguntar como é que você sabe que você está sentindo a dor, né? E agora vamos para a última posição, né, que é a negação da última premissa do argumento do regresso, né? Então o argumento do regresso ele parte da suposição de que toda justificação inferencial, parte da suposição de que o princípio da justificação inferencial é verdadeiro, pelo menos a primeira parte, e da suposição de que a estrutura da justificação ela é linear, daí você tem um regresso infinito voltando, né, de crenças, né? Você pergunta por quê infinitamente. Tem a premissa de que a gente não pode percorrer essa cadeia infinita de crença. Então, se esse é o caso, se a gente não pode percorrer essa cadeia infinita de crenças, então nenhuma dessas crenças é justificada. Então, nenhuma crença nessa cadeia é justificada. E assim para qualquer crença que a gente tiver. Qualquer crença que a gente tiver vai gerar uma cadeia infinita e nenhuma dessas crenças da cadeia vai ser justificada, né? E daí o argumento tem a seguinte premissa: olha, nós temos justificação, nós temos conhecimento de justificação. Logo, né, então agora chegou uma contradição. A minha suposição está dizendo que eu não tenho justificação nunca, e eu estou tomando como premissa que de fato nós temos justificação, né? Daí a gente conclui a negação da suposição. Porém, existe a possibilidade de negar essa última premissa, né? Negar realmente, o argumento está certo, toda justificação é inferencial, concordo, o princípio da justificação inferencial é verdadeiro, já concordo com as premissas todas e concordo com a conclusão. A gente não tem justificação para nada, né? Então essa seria a terceira alternativa, né, ao fundacionismo, que seria o ceticismo radical, né? Ou seja, o ceticismo mais radical de todos, né? Que é a ideia de que nós não temos justificação para nada, né? E obviamente, né,
de tentar convencer vocês disso, esse ceticismo radical, esse aqui específico, ele é bastante implausível, né? Por quê? Porque o que estaria estabelecendo esse ceticismo radical seria um argumento, né? Seria o argumento do regresso, em que o cético aceita a primeira premissa de que o princípio da justificação inferencial é válido, ele aceita a premissa de que a estrutura da justificação é linear, ele aceita a premissa de que nós não podemos percorrer uma cadeia infinita de justificações, e depois ele conclui que nós não temos justificação para nada. E aí a pergunta é: então como é que você tem justificação para crer nessas premissas do próprio argumento, né? Então parece que se o argumento para o ceticismo, para esse ceticismo radical, fosse esse, seria um argumento estranho, porque a partir do momento que você chega à conclusão, você perde a justificação nas premissas, né? A conclusão está dizendo que você não está justificado a crer nas premissas. Só que se você não está justificado a crer nas premissas, como é que você está justificado a crer na conclusão, né? Então esse argumento, essa posição cética, ela é de alguma forma autorrefutante, né? Só os slides aqui, depois eu vou falar mais algumas coisas sobre ceticismo. Então o fundacionismo afirma que, ao menos que haja justificação não inferencial, não temos justificação para crer no que quer que for, né? Um filósofo ele pode aceitar tal afirmação, não armação, e responder afirmando que, uma vez que não haja tal coisa como justificação não inferencial, nós não temos justificação para crer em coisa alguma, né? Essa forma radical de ceticismo não é levada a sério por ninguém na história da filosofia, e é por esse motivo que eu dei para vocês, tá? Existem céticos na história da filosofia, só que tem algumas nuances aí que eu vou tentar falar para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode até, não estava programada, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula sobre ceticismo, né? No livro do O'Brien tem um capítulo, a gente pode fazer uma aula sobre ceticismo, que é um tema relevante para a epistemologia, né? Já que é o desafio que o epistemólogo está o tempo todo enfrentando, né? Já que o epistemólogo ele quer explicar a noção de conhecimento, explicar a noção de racionalidade, e aí você tem esse perigo, né, de que você está explicando a noção de conhecimento, mas nós de fato não temos conhecimento, né? Ou temos pouco conhecimento. Então o problema mais óbvio dessa posição é que qualquer argumento em favor dessa conclusão de que nós não temos justificação para nada, ele é epistemicamente autorrefutante, tá? Então não é que a conclusão refuta a verdade das premissas. As premissas podem inclusive ser verdadeiras. Um argumento é epistemicamente autorrefutante se a verdade de sua conclusão implica que não é possível possuir qualquer razão para crer nas premissas, e é exatamente esse o caso. Se a conclusão diz que nós não temos justificação para crer em nada, nós não temos justificação para nenhuma crença, nenhuma das nossas crenças é justificada, então nossas crenças nas premissas também não é justificada, né? Então e inclusive a nossa crença na própria conclusão, a nossa crença na própria posição cética não é justificada, né? Isso que você está dizendo. Nós não temos justificação para nada, inclusive eu não tenho justificação para estar afirmando isso aqui que eu estou afirmando agora, né? Então, nesse sentido, é uma posição autorrefutante. Qualquer argumento que conclua que nós não temos razão para crer em coisa alguma, obviamente é nesse sentido epistemicamente autorrefutante. Deixa eu voltar aqui. Então, quando você fala de ceticismo, o ceticismo, ele, como eu disse, o cético ele precisa ter alguns cuidados, né? A primeira distinção que a gente pode fazer é entre ceticismo global e ceticismo local. O ceticismo global, ele abrange
o total de nossas crenças, né? Então, esse aqui seria um caso de ceticismo global, né? Seria um caso especialmente implausível de ceticismo global. Já o ceticismo local é um ceticismo em relação a determinadas proposições. E nesse caso aí, o ceticismo local, ele é menos problemático, né? Então, por exemplo, eu posso ser cético em relação a afirmações morais. Eu posso achar que não existe conhecimento moral, né? Que a moralidade se resume a costumes que as pessoas têm e que não há conhecimento de fato envolvido nessa questão. Tá? Então, isso aqui é um cético em relação à moralidade. Então, aqui você não tem nenhum perigo de autorrefutação, tá? Porque essas afirmações que eu estou fazendo, quando eu falo não há conhecimento não há conhecimento moral, essa afirmação ela não é uma afirmação moral. Ela talvez seja uma afirmação da epistemologia. Eu estou falando sobre conhecimento aqui. Não há conhecimento moral, né? Então, essa conclusão ela não implica que ela mesma seja injustificada. Eu posso ter justificações para dizer que não há conhecimento moral. E essas minhas justificações, obviamente, elas têm que ser de outra ordem. Elas têm que ser, sei lá, justificações históricas, antropológicas, metafísicas, sei lá, né? Então, esse aqui é um caso de ceticismo local, que inclusive é bastante comum. Ou você pode ser cético em relação às religiões, né? Religiões não provêm, não há conhecimento religioso, porque não há essas entidades sobrenaturais que a religião afirma que há. A religião não tem, sei lá, um método, vamos dizer assim, capaz de gerar conhecimento, logo não há conhecimento religioso. Tudo que tem na religião são práticas comunitárias que as pessoas fazem para se sentir bem, etc, etc. Quando eu falo isso, eu sou um cético em relação à religião. Mas isso também é um ceticismo local, que ele é menos problemático do que o ceticismo global. No geral, é problemático quando o meu ceticismo coloca em questão minha própria capacidade de ser cético. Alguém levantou a mão, pode falar. Não, era uma dúvida, mas o senhor respondeu logo em seguida. Tudo certo. Tudo bem. Certo? Então, eu estou só distinguindo aqui ceticismo local e ceticismo global. Então, por exemplo, na história da filosofia, existem filósofos que são céticos em relação ao nosso conhecimento do mundo exterior. Esse também é um ceticismo bastante generalizado, né? Então, a maioria das coisas que a gente acha que sabe é em relação ao mundo exterior. Mas, por esses motivos aí que eu dei, do argumento do sonho, né? Como é que eu sei que eu não sou o cérebro numa cuba? Como é que eu sei que eu não estou sonhando? Como é que eu sei que eu não estou na Matrix? Você pode utilizar esse tipo de argumento para colocar em dúvida nosso conhecimento do mundo exterior, tá? Mas ainda assim é um ceticismo localizado em determinado tipo de conhecimento. Quando você coloca em questão sua própria capacidade racional ou sua própria capacidade de ter justificação, você acaba solapando sua própria capacidade de afirmar aquilo, né? Então, e é bastante interessante isso, voltando a Descartes. Vocês viram que eu gosto de Descartes, né? Eu não concordo com quase nada dele, mas eu acho que ele escreve muito bem, eu gosto dele. Quando Descartes ele coloca as dúvidas céticas dele, né? Ele coloca essa dúvida do sonho, ele está o tempo todo chamando atenção para o fato de que ele não está colocando em dúvida a capacidade racional dele, né? Ele está colocando em dúvida a informação perceptual que eu recebo, porque a partir do momento que você coloca em dúvida a sua capacidade racional, é impossível você sair dessa dúvida.
A partir do momento que, né, então ele sempre fala assim, vamos pensar, eu queria até pegar a parte que ele fala isso, que é bastante show. Se você abrir a possibilidade, elas são incapazes de te dar conhecimento em algum sentido, você não consegue mais voltar dessa posição, porque pronto, agora qualquer argumento que você der contra essa suposição, ele vai estar injustificado pela própria suposição, né? Mesma coisa, outras faculdades nossas, né? Se colocar em questão a memória também é bastante complicado, pelo motivo que eu falei. Qualquer argumento que você der, ele vai ter premissas e conclusões, né? E você sair das premissas para chegar na conclusão demora algum tempo. Então, qualquer argumento que você der, de alguma forma, ele se baseia na sua memória. Se você coloca em dúvida sua memória de maneira muito radical, é impossível você sair dessa dúvida. Não tem nenhum argumento que você vai dar que ele não vai depender daquela mesma capacidade que você está colocando em dúvida, né? Então, o cético ele tem que ter muito cuidado com isso. Alguns céticos eles procuram se esquivar dessa questão das próprias teses deles, colocar em dúvida a própria conclusão deles. Alguns céticos, né? Eles procuram se esquivar disso, afirmando que o ceticismo não é uma posição teórica. O ceticismo não é uma afirmação sobre o que você tem em justificação ou não. O ceticismo, para esse cético, seria um tipo de terapia. E isso é bastante interessante. É bastante interessante você até pensar em que condições surgiu o ceticismo na filosofia grega, né? Vocês sabem que na época mais ou menos de Aristóteles, um rei de um reino ao norte da Grécia, né, que era a Macedônia, né, no caso Filipe, ele conquistou as cidades gregas todas, né? E aí o filho de Filipe foi o Alexandre, né? Inclusive Aristóteles foi professor de filosofia de Alexandre. E Alexandre ele conquistou boa parte do mundo conhecido da época, né? Ele conquistou o norte da África, conquistou a Europa até a Península Ibérica, e na Ásia ele foi até a Índia, né? Então ele conquistou a Pérsia, conquistou boa parte do mundo conhecido. E ele, até por ter tido aula com Aristóteles, ele tinha algumas atitudes bastante interessantes. Ele tinha uma boa ideia dos filósofos, né? Por causa do professor dele. E ele tinha algumas atitudes interessantes, né? Então, todo lugar que ele chegava, ele mandava amostras dos animais encontrados nesse lugar para Aristóteles, né? Porque Aristóteles, não sei se vocês sabem, era um biólogo também, né? Aristóteles tem um livro bem grande sobre os animais, sobre as partes dos animais, em que, basicamente, ele dissecava animais e descrevia o que ele estava vendo. Esse animal tem 4 patas, tem um estômago de tal tipo, etc, etc. Aristóteles ele fazia isso. E com plantas também. Inclusive o aluno dele, o principal aluno de Aristóteles, né, que é o Teofrasto, ele tem um trabalho muito grande com plantas, né? Então Alexandre, todo lugar que ele chegava, ele mandava amostras de animais e de plantas para Aristóteles analisar. E quando Alexandre chegou na Índia, em determinado momento, ele levou uma comitiva de filósofos gregos para conhecer a Índia, conhecer a filosofia indiana e tal. E aí os filósofos gregos tiveram contato com o budismo. E aí o budismo tem aquela coisa de você anular seu próprio eu, etc. E isso que te faria chegar a um equilíbrio e tal, você deixaria de sofrer e tudo mais. E aí os gregos, talvez por serem racionalistas, fizeram a seguinte interpretação, uma interpretação em relação ao conhecimento, que é a própria ideia do ceticismo pirrônico, né?
é a ideia de que quando você, na sua vida, no seu dia a dia, quando você tenta ficar distinguindo o que é verdade, o que é falsidade, né, sobre o mundo, você vive meio que em agonia. Por quê? Porque você tem evidências contraditórias. Né, imagina que você é uma pessoa que está querendo entender a política brasileira, né? Ela meio que vive em agonia, não só pelo presidente que a gente tem, mas pelas contradições que tem, né? Alckmin na chapa de Lula, ou sei lá, Ciro, que gasta mais tempo falando mal de Lula do que de Bolsonaro, etc. Tem várias contradições, você fica meio, dá um trabalho ali para você entender, você fica meio zuretinha, né? E aí esses filósofos ele pensaram o seguinte: olha, o remédio para isso é que para cada proposição que você tiver razões para crer na verdade dela, você procurar razões contrárias no mesmo nível. Então, você procurar um argumento contrário, né? Então perceba, o cético ele não é uma criança, ele não pode ser uma criança que simplesmente se recusa a crer. Não, eu não acredito em nada, não pode ser isso. Então o cético ele precisaria, para cada razão que você tiver para acreditar em algo, você procurar uma razão contrária do mesmo patamar para acreditar que aquilo é falso, né? Então por isso que os céticos são filósofos, porque eles se esforçavam bastante para encontrar essa razão contrária. Eles não simplesmente falavam, não é, sei lá, é a minha opinião que não é. Eles procuravam razão contrária. E aí a ideia deles é que quando você tivesse essas duas razões e elas fossem equivalentes, no sentido de elas serem tão boas contra as outras, você de alguma forma atingiria um equilíbrio. Você poderia suspender o juízo, ou seja, nossa, como tenho razões contrárias do mesmo calibre para crer e para não crer, eu vou suspender o juízo, ou seja, eu vou me abster de ter juízo sobre essa questão. E eles julgavam que esse se abster a ter juízos levaria a um tipo de tranquilidade. Então esse seria tipo anulação, tipo equivalente racionalista de teses budistas, por exemplo. Eu me abster de ter juízo e isso me faria eu parar de sofrer, porque eu não vou estar nesse jogo mundano de discussões, de crença para um lado, crença para o outro, né? Então nessa interpretação, o ceticismo ele não seria bem uma doutrina, né? Não seria uma tese. O cético ele nunca afirmaria em nenhum momento que a gente não tem conhecimento de nada. Simplesmente para cada crença ele procuraria razões opostas. E a partir desse momento ele conseguiria se libertar do jogo de procurar razões, né? E tem filósofos mais recentes que desenvolveram nessa ideia, né? Por exemplo, Wittgenstein. Na segunda fase da carreira dele, né? O Wittgenstein ele é um cara bastante interessante, né? Um cara, não acho que ele batia muito bem da cabeça, mas ele assim, o Wittgenstein ele é um filósofo, né? Ele é mais ou menos da época da Primeira Guerra Mundial, ali, década de 20, década de 10, década de 20. E ele viveu, acho que até a década de 60 ou 50. Ele era filho de uma família muito rica, austríaca, e ele se formou em engenharia espacial, ou engenharia não espacial, engenharia de aeronáutica, de aviões. Aí, em determinado momento, ele decidiu que queria estudar filosofia. Ele foi atrás de Frege, que era um filósofo alemão. Frege estava se aposentando, colocou ele para estudar com Russell, que era um filósofo inglês, né? Então ele foi para estudar com Russell, aprendeu lógica e tudo mais. E em determinado momento começou a Primeira Guerra Mundial, né? E ele foi lutar no fronte. Ele era mais jovem, né? Teve que ir lutar no fronte. Ele era austríaco, né? Ele foi lutar pelo exército alemão, que foi o exército que perdeu a guerra.
E aí, durante a guerra, ele escreveu um livro, que é o Tractatus Lógicos Filosóficos, que é um livro bem bizarro, porque ele é um livro bem curto, ele deve ter 150 páginas, e é um livro composto de frases. Tipo, o livro é tipo assim: o mundo é composto de fatos e não de coisas. 1.1. E aí ele vai desenvolvendo. 1.2, 1.1.1. E ele vai desenvolvendo, e são 5 afirmações que tem no livro, né? E a última afirmação é: sobre o que não se pode falar, se deve calar. Né? Porque ele tem uma ideia de que nem toda afirmação tem sentido, porque uma afirmação, para ter sentido, ela precisa expressar algo no mundo, e daí muitas afirmações da filosofia, uma tese central dele é que muitas afirmações da filosofia em metafísica, em moral, etc., são afirmações sem sentido, né? E sobre essas coisas a gente não deve falar, porque não dá para falar. Ao tentar fazer isso, a gente está falando coisas sem sentido, e sobre essas coisas a gente deve calar. Então ele tem a teoria de que, no caso da ética, questões éticas você não pode falar sobre, você, na verdade, você mostra como é que se faz. Porque seria um limite da linguagem de falar de coisas éticas. Então, ele escreveu esse livro e ele falou o seguinte: olha, eu resolvi todas as questões da filosofia, por isso eu vou parar de fazer filosofia, porque eu já resolvi tudo. Esse meu livro aqui resolveu todas as questões da filosofia. E ele abandona o doutorado e vai dar aula de matemática para crianças, né? Porque ele achava que ele tinha resolvido todas as questões da filosofia. E aí é engraçado porque aí o orientador dele, que era o Russell, que era um filósofo muito famoso, né, na época e até hoje, né? O Russell ganhou um prêmio Nobel, inclusive. Então era um filósofo muito famoso. O Russell ficava indo atrás dele, falando: rapaz, volte lá para tu pegar o doutorado. Vamos lá, seu livro é muito bom e tal. O Russell era bastante fã assim, do Wittgenstein, né? Ele ia até conversar com o Wittgenstein para ter novas ideias e tudo mais. E falava: não, volte. Aí teve a defesa de doutorado do Wittgenstein. Sim, só que aí nesse tempo que o Wittgenstein estava dando aula para criança de matemática, inclusive quando fala que ele não batia muito bem, ele batia nas crianças. Ele era um professor péssimo. Ele batia nas crianças porque as crianças não aprendiam matemática direito. Enfim, nesse momento, isso foi muito tempo, tá? Foi uma década, a gente ficou afastado da filosofia. Ele começou a achar que ele não tinha resolvido todas as questões da filosofia. Ele começou a falar, na verdade, começou a questionar o livro dele. E aí, quando Russell insistiu para ele voltar para a filosofia, falou assim: não, volte lá, você defende doutorado, depois eu arranjo uma bolsa para você fica lá de pesquisador, fazendo um pós-doc, algo desse tipo. E aí a defesa da tese dele, né, que foi, no caso, ele pegou o livro dele como sendo a tese, e é um dos livros mais importantes da história da filosofia, né? Então, obviamente, ele seria aprovado na tese. Só que foi engraçado porque a defesa foi o Russell, que era o orientador dele, e Moore, que era outro filósofo muito importante da época, defendendo o livro de Wittgenstein, e o próprio Wittgenstein atacando. Tipo, ele que deveria defender a tese dele, na verdade ele está atacando, porque ele já tinha mudado de ideia. Então ele falou: não, esse livro aí é uma bobagem, isso aqui está errado, e argumentando que o livro estava errado. E o Russell, que era o orientador, e o Moore, que era outro grande filósofo da época, defendendo: não, esse livro aqui é importante, por causa de tal e tal coisa. Aí, enfim, no final ele foi aprovado, né? Ele ficou lá, e depois ele nunca publicou mais nada, né? A gente tem, na verdade, alguns outros livros dele que são, na verdade, anotações no caderno dele. E aí ele tem outros livros em que ele defende uma posição que é muito influenciada pelos céticos. E no final do livro dele, ele ainda tem essa ideia do nonsense, né? No final do livro dele, ele usa a seguinte imagem, que é bastante interessante. Ele fala o seguinte: olha, esse livro aqui que eu escrevi, dada a conclusão dele, quer dizer que, né, até no primeiro livro dele, né, até no Tractatus, né, a conclusão dele é que determinadas afirmações são sem sentido, né? Só que
Se esse é o caso, o próprio livro dele é sem sentido, né? Porque o próprio livro dele são afirmações filosóficas. Então ele fala o seguinte: olha, você tem que usar esse livro como uma escada. Então esse livro é um percurso que você faz de subir para, sei lá, para subir no telhado, para subir em algum lugar. E quando você chegar lá em cima, você joga a escada fora. Então o livro ele não tem nada de conhecimento, mas ele serve como uma escada para você atingir o local correto, né? Então você pode ter essa ideia do ceticismo e da filosofia em geral como um tipo de terapia, em que o objetivo não é você alcançar um conhecimento, não é você, por exemplo, alcançar o conhecimento de que nós não temos conhecimento, né? Porque esse conhecimento, como eu estava falando, ele é autorrefutante, mas pode ter o objetivo, né, no caso do ceticismo antigo, de alcançar algum tipo de tranquilidade, né, de não estar o tempo todo sendo atacado pelas informações opostas. Então você adquire um bem prático, né, que é a tranquilidade. E esse é o ceticismo, é essa ideia da tranquilidade, não a tese de que nós não temos conhecimento. E no caso de Wittgenstein também, mais ou menos a mesma coisa, com essa metáfora da escada, né? Então, essas afirmações são apenas uma escada para você chegar em um lugar, e uma vez que você chegou nesse lugar, você pode jogar a escada fora, você não precisa manter a crença naquela escada. Aquilo ali é só para você chegar em determinado lugar. Então, você pode ter um ceticismo ou localizado, como eu estava falando antes, ou seja, ceticismo sobre determinadas porções do seu conhecimento, ceticismo sobre conhecimento perceptivo, ceticismo sobre conhecimento moral, ceticismo sobre conhecimento religioso, ceticismo sobre conhecimento metafísico. Você pode ter ceticismo localizados, e mesmo assim, como eu falei, dependendo de onde for, dependendo de qual seja o alvo do seu ceticismo, ainda dá problema, né? Porque, como eu disse, se o ceticismo atinge sua própria capacidade de raciocinar, então também é estranho, porque como é que você está defendendo algo que está dizendo que você não tem capacidade de defender algo, né, desse tipo. O ceticismo em relação à memória também ele é complicado, porque todo argumento, inclusive os argumentos céticos, para ser feito precisa da memória, mas assim, no geral é possível ter ceticismos localizados. Ou você tem um ceticismo mais global, mas, por exemplo, nessa ideia de que o ceticismo ele não é bem uma doutrina, o ceticismo ele não é bem uma tese, né? Porque seria estranho o cético, seria estranho, por exemplo, né, dizer que nós não sabemos nada assim diretamente, né? Uma vez que isso implicaria que você não sabe isso que você está dizendo, né? Então, o ceticismo ele pode ser tomado como um tipo de terapia, de posição prática em relação ao mundo, né? Ainda assim, só lembrando que o cético grego, né, por exemplo, o cético pirrônico, ele não era uma criança birrenta, que simplesmente falava assim, não sei isso, né? Não é aquele cara que fala assim, não, mas ou será que não, né? Não era só isso. O cético grego pirrônico ele procurava de fato argumentos contra, né? E por isso que eles estão na história da filosofia, por isso que eles são importantes, porque eles era aquela figura que procurava o argumento contra as posições vingentes, né? Então argumentos de verdade, não era simplesmente afirmar que aquilo ali está errado, tá? Então esse aqui é um ponto importante. Então, último slide aqui para a gente terminar a aula de hoje. Então, os fundacionistas, fazer um resumozinho, pensam que exista essa coisa que é uma justificação não inferencial, né? E que todas as crenças justificadas devem sua justificação, no final das contas, a crenças justificadas não inferencialmente, né? Então, perceba, por exemplo, quando a gente fala de ceticismo, que a existência de crenças justificadas não inferencialmente é uma resposta ao ceticismo, né? Se existirem essas crenças, não faz sentido
o cético pedir um argumento para que essas crenças sejam justificadas, para a justificação de cada uma dessas crenças, né? Porque elas são justificadas não inferencialmente. Mas, obviamente, a gente precisa de uma explicação sobre o que poderia tornar uma crença algo não inferencialmente justificado, né? E uma explicação o fundacionista ele precisa dizer quais crenças seriam essas, quais crenças seriam justificadas não inferencialmente e por que elas são justificadas não inferencialmente. O fundacionista ele precisa dizer essas duas coisas, são coisas difíceis de dizer, né? E além disso, ele precisa explicar como é que a gente, né? Porque às vezes você pode até ter crenças justificadas não inferencialmente. Por exemplo, eu dei o exemplo lá da dor, né? Nossa, eu estou tendo uma dor. Não parece fazer sentido perguntar como é que eu sei disso. Eu simplesmente sei, porque é um estado mental que eu tenho. Tá, mas daí como é que você sai dessas crenças a respeito dos seus estados mentais para outras crenças, por exemplo, a respeito do mundo, né? Então, primeira dificuldade, a dificuldade é você supor crenças básicas que, por um lado, sejam fracas o suficiente para serem justificadas automaticamente, né? Então, por exemplo, a crença de que parece para mim que eu estou vendo o computador na minha frente, ela é bastante fraca, né? Parece fazer sentido achar que eu estou justificado a crer que parece para mim que tem um computador na minha frente. Só que essas crenças elas precisam ser fortes o suficiente para que eu possa sair dessas crenças básicas e chegar à crença de que tem um computador na minha frente. Como é que eu saio da crença de que parece que tem um computador na minha frente para a crença de que tem um computador na minha frente? Qual é essa inferência que eu faço, né? Então, o fundacionista ele tem esses dois problemas: explicar quais são essas crenças básicas, por que elas são básicas, ou seja, por que elas são justificadas não inferencialmente, e depois explicar como é que eu posso sair dessas crenças básicas para crenças ordinárias sobre o mundo, por exemplo. No caso de Descartes, né, para terminar falando de Descartes, o fundacionismo dele não vai muito bem, né, porque tudo bem, ele parece ter identificado aí realmente uma crença básica, talvez, a crença de que eu existo, né? Agora, como é que você sai da crença que eu existo para a crença de que a física funciona, né? Isso é bem... parecem serem coisas bem distantes uma da outra, né? E a maneira com que ele faz esse percurso no livro é uma maneira bastante controversa. Depois que ele prova que ele existe, ele tenta provar que Deus existe. Então a ideia dele, eu existo e eu consigo perceber na minha mente que eu tenho uma ideia de infinito. Mas eu não poderia ter causado em mim a ideia de infinito, porque supostamente só um ser infinito pode causar a ideia de infinito. Então, como eu tenho uma ideia de infinito na mente e eu não posso ter criado essa ideia porque eu sou finito, precisa existir um ser infinito que criou essa ideia, né? Depois ele dá outro argumento para a existência de Deus, mas esse é o primeiro argumento que ele dá. E daí ele supõe que Deus existe. E Deus, por ele ser sumamente bom e por ele ter me criado, ele não poderia ter me criado de modo a eu estar condenado ao erro, né? Então, daí Descartes ele tira um princípio, a ideia de que sempre que uma ideia está clara e distinta na minha mente, ou seja, sempre que eu consigo conceber aquela ideia de maneira muito clara e distinta, Deus garante que aquela ideia é verdadeira, né? Daí, fazendo de maneira bem tosca, ele defende o seguinte, que a física moderna, ou seja, a física que é baseada na matemática, em oposição à física antiga, que não era baseada em matemática, tinha pouca matemática, a física que é baseada em matemática, ela concebe, a matemática em geral, concebe as coisas de maneira clara e distinta, né? Então, a ideia de triângulo na matemática, ela é clara e distinta, no sentido de que ela é simples, ela é totalmente definida, ela é formalmente definida, né? E por isso
de alguma forma Deus garante que aquela ideia é correta, porque senão Deus seria sacana, porque de alguma forma eu estou utilizando minhas faculdades mentais da melhor maneira possível, eu estou concebendo algo de maneira clara e distinta, e se eu mesmo assim eu errasse, é como se eu tivesse condenado ao erro. Eu estou fazendo o melhor possível e estou errando, né? Então, a partir daí, Descartes... Então, você vê que o caminho que Descartes utiliza para sair da ideia de que eu existo para a ideia de que, sei lá, princípio da inércia, né? Não sei se vocês sabem, mas Descartes foi o criador do princípio da inércia, o primeiro princípio de Newton. Descartes já tinha criado, né? Descartes era um físico, na verdade, ele era um físico famoso. Até Newton, Descartes era o físico mais famoso. Ele era o físico estudado, né? As teorias da física dele têm algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o princípio da inércia, e algumas coisas meio bizarras. Mas, enfim, então, o caminho que Descartes faz da certeza que eu tenho que existo para a certeza de que o princípio da inércia é verdadeiro é um caminho meio bizarro, porque pressupõe a existência de Deus. Um fundacionista atual, né, na época, isso poderia ser até aceitável, né? Apesar dos filósofos medievais não utilizarem Deus tão diretamente nas suas teorias, não era algo que, no período moderno, pelo menos, não era algo que gerasse muita comoção, né? Outros filósofos também utilizavam Deus na teoria deles, tipo Malebranche, né? Algo que só deixou de ser aceitável na época de Kant, mais ou menos, né? Kant é um cara que argumenta contra isso. Hoje em dia um fundacionista não tem essa carta na manga, né? Então ele precisa de alguma forma explicar como é que essas crenças básicas, vamos dizer, se forem crenças que digam respeito à experiência que eu pareça ter, né? Experiências de primeira pessoa, subjetivas, como é que essas crenças básicas justificam as crenças não básicas, né? E isso parece ser complicado, né? Porque aí você tem exatamente o desafio do cético. A princípio, a experiência de primeira pessoa que eu tenho, ela é idêntica à experiência que eu teria se eu tivesse numa simulação, né? O cara que está na Matrix, a princípio, ele tem uma experiência de primeira pessoa indistinguível de se ele tivesse no mundo real. Por isso que ele está se enganando, né? Então a gente vai ver na próxima aula essa questão aí de como é que o fundacionista como é que ele pode fazer sentido da noção de crença básica e da relação entre as crenças básicas e as outras crenças, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, gente, ó. Na aula passada a gente estava falando do livro de O'Brien, eu vou até pausar aqui. Vou deixar aqui para quem vê o vídeo no YouTube ver essa parte. Estava falando do livro do O'Brien, porque era mais fácil do que o livro do Furman, então tudo bem. Então, a semana que vem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a aula da segunda, a partir do capítulo sobre fundacionismo do livro de O'Brien, tá? Porque ali que a maneira que o O'Brien ele estrutura é um pouco diferente. Então, nesse capítulo do fundacionismo, ele já lida com essas questões aqui que o Fumerton vai lidar em outro capítulo. Então, é interessante que a gente revisa o fundacionismo e já vai para essas questões. Vou tentar me focar nessas questões aqui de quais seriam as crenças básicas, etc, etc. E aí, depois dessa aula, aí eu vou para o capítulo do O'Brien, né, que é o próximo capítulo, que é sobre internismo e externismo, tá? Então, vocês leiam o capítulo do O'Brien sobre fundacionismo e depois sobre internismo.